Boa tarde, pessoal. Voltando do almoço, né? Já a gente começa com o Cadu. Só falando do pessoal da próxima palestra, que é Automação de Emissoras de Rádio, Tendências Tecnológicas e Estratégicas, o nome imenso da palestra, com o Gilberto Mariano. Anotamos aqui, fala, tendências tecnológicas, tal, mas o que eles vão abordar? A evolução da tecnologia no rádio, tá? Dentro das emissoras, como que começou, como que é hoje, os benefícios da automação, se deixa o locutor livre, se deixa ele preso, e assim vai, se tira o emprego do operador de áudio ou não, agilidade, né, os locutores operadores, as tendências do novo mercado agora, as mídias sociais, como que as rádios estão usando isso, como que é a plástica de antigamente e de hoje, tá? Antes da automação e com a automação. E também eles vão falar sobre a migração do AM para o FM. Sem enrolar muito, tá? O pessoal que está na live lá está concorrendo a camiseta da Rádio Conectados. Comunicação na TV com Cadu Cortez. Boa tarde, pessoal. Pô, maior prazer aqui estar com vocês para falar sobre rádio, comunicação. Rádio não, né? Olha, aqui é na Rádio Conectados. É porque eu vim de rádio e sou um eterno apaixonado pelo rádio, né? E acho que quem faz rádio antes de ir para a TV tem uma eterna vantagem. Então, que bom que vocês, quem já faz rádio aqui, quem gosta de rádio, quer ir para a TV, tem uma enorme vantagem. Para quem não me conhece, bom, meu nome é Cadu Cortez, hoje eu trabalho na TV Cultura, trabalhei em rádio desde 98, estou ficando já velho, já tenho alguns cabelos brancos na barba também, e hoje eu faço televisão, fiz televisão na SBT, trabalhei no Fox Sports como narrador, e hoje eu apresento um bloquinho de esportes dentro do Jornal da Cultura, primeira edição, que vai ao ar de segunda a sexta, entre meio-dia e meio-dia e meia, chama Hora do Esporte. E é um grandíssimo desafio fazer esse pequeno bloco de esportes que já teve 15, 17 minutos quando era de meio-dia a 1 da tarde. Hoje o jornal, por conta de tempo, diminuiu para meio-dia até meio-dia e meia, mas não deixa de ser um grande desafio também. E aí quando o Raoni me chamou para poder bater um papo com vocês aqui, falar sobre comunicação em TV aberta, né, jornalismo em TV aberta, eu falei, olha, a minha parte é de esporte, né? Mas... E vai ser interessante eu bater um papo com vocês porque são desafios diários que a gente tem para falar sobre esporte em TV aberta. Vocês vão entender por que é um desafio diário quando a gente imagina que falar de esporte é só sobre futebol. Ainda mais em uma TV como a TV Cultura, que não é a TV Globo, que não é a Bandeirantes, que não são outras emissoras de TV, Record, enfim. Para vocês entenderem um pouquinho... Com que público que a gente está falando? Quem aqui já assistiu TV Cultura? Pô, todo mundo. Eu assistia TV Cultura, via desenho, caramba, né? Aquela coisa toda. Assistia Castelo Rá-Tim-Bum. Aliás, está tendo a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, bem legal lá Quem já foi lá assistir? Você vai dia 29? Bem legal, tá bem legal mesmo lá no Memorial da América Latina, né? Pertinho de casa, tá bem bacana mesmo. Então, assim, muita gente já acompanhou, né? A TV Cultura acompanha ainda, tem os telejornais, tem o Roda Viva, tem o Cartão Verde, etc. Mas tem esse jornal que eu faço parte, apresento, então eu vou falar um pouquinho desse jornal que eu apresento, que é de meio-dia a meio-dia e meia, é o Jornal da Cultura, primeira edição. Atualizando um pouquinho, né? Para quem está vendo ali o Aldo, que é o apresentador, e a Gabriela Maier, ela saiu faz 2 meses, ela está agora na Band News, não está mais... Gabi querida, e entrou uma outra apresentadora, Ana Paula Couto, que era da Globo News, da Rede TV, trabalhou um pouquinho e tal, agora ela entrou no lugar da Gabi. Então, isso é mais recente, por isso que a apresentação não está tão atualizada assim, tá? Então, vamos passar para o próximo, só para vocês entenderem. Aqui a gente tem uma amostragem de audiência. A TV Cultura é uma TV pública. Não se preocupa muito... Não dá para falar assim, não se preocupa. Se preocupa, todo mundo gosta de ter audiência, né? Todo mundo gosta de ser assistido. Mas é uma TV que se sustenta com recursos do governo do estado de São Paulo. Então, assim, não dá para se cobrar muito como cobra-se a Globo, como cobra-se a Bandeirantes, a Record. Hã? Aqui fala tudo. Eu quero ouvir também o que você está falando. Pode falar.
Não pode falar muito do Dória. Não, aqui o Dória é da prefeitura, é do governo do estado, do Alckmin. Esse é uma questão, que depois a gente fala. Mas o presidente Marcos Mendonça pode falar. Sim. Muito bem. É outra qualidade. A preocupação é um detalhe interessante. Você já falou, a preocupação da programação da TV Cultura é diferente, né? O apelo não é o mesmo que existe das emissoras, né? Você não vê a mostração de bunda para um lado, para tudo quanto é lado. Existe realmente uma preocupação maior. Você vê os programas e a preocupação em trazer um debate de uma qualidade muito maior. Salvo algumas exceções, né, de alguns cientistas políticos aí que vocês podem imaginar. Oi, fala. Cadu, Oi. Só interromper um pouquinho a palestra. De novo, lembrar todo mundo que sempre quando for fazer a pergunta, por favor, levantar a mão, porque o pessoal da live, às vezes, manda alguma reclamaçãozinha de que não ouviu a pergunta, só ouviu a resposta e fica confuso, não sabe do que ele está falando. Então a gente pede, por favor, mais uma vez, quando for falar, levantar a mão. Muito obrigado. A mãozinha. Muito bem. Fala, meu garoto. Parece o Serginho Gross, né? Fala, garoto! Além da qualidade, como ele falou, a TV Cultura foi pioneira em muitas coisas que a gente vê nos outros canais que estão começando agora. A segunda tela, a interação com o público nas redes sociais. Bem lembrado, hein? A segunda tela foi há uns 2 anos, é verdade, né? Nos debates, né? Rolou a segunda tela, verdade. E que as emissoras estão começando agora a colocar vanguardista, isso no programa. Né? É uma emissora vanguardista, bem observado, sem dúvida nenhuma. E a gente lá, que eu digo, né, como funcionário da TV, a gente fez muitas coisas que são observadas lá e, de fato, depois são aprimoradas por conta da falta de recursos. As emissoras depois acabam investindo mais e acabam melhorando o que, de fato, começou na TV. Então, voltando aqui rapidamente, a gente, né, tem uma questão de audiência, né? Isso você olha aqui, ó, 07, 06, 09, setembro, ali é uma amostragem, uma evolução mensal. Para vocês terem uma ideia, 1 ponto no Ibope ou na GFK, que é uma outra empresa que está fazendo a amostragem também, ou Ibope ou GFK, dá aproximadamente 70 mil pessoas assistindo a televisão. Né? Existem aparelhinhos hoje, são aproximadamente 150 mil aparelhos distribuídos no Brasil. Então, 1 ponto das 70 mil pessoas é uma amostragem, é que nem pesquisa eleitoral. Mas não é possível, tem que fazer de novo, isso não está valendo. Gente, a GFK foi lá, todo mundo achou que não, e é quase igual a mesma coisa que o Ibope. Então, assim, não dá para duvidar do Ibope, foi lá, os números são bem parecidos, é isso mais ou menos que dá. Então, assim, a cultura chega aí, uma média mensal ali de 0,8, 0,9. O share que aparece aqui, para vocês terem uma ideia, é a quantidade de televisores ligados naquela hora, que se divide por número de pessoas que estão assistindo, só para vocês terem uma ideia. Então, aí aumenta um pouco mais, dá 2 pontos mais ou menos de share, que a gente chama. Então, é uma quantidade maior de pessoas, levando-se em consideração aqueles que estão assistindo em determinado momento. Passa para a próxima lá. Vamos ver o que a gente tem no próximo aí. Uma audiência média lá de 0,8, já é um outro tipo de gráfico mostrado. E legal isso aqui, ó. Em média, a audiência permaneceu 12 minutos no programa, né, de 30. Os caras não ficam o tempo inteiro. A gente tem uma arte que a gente chama de 24 minutos. De 30, 6 minutos é de break. Então, arte, que é o jornal mesmo, é 24 minutos. Só que os caras ficam ligados 12 só, uma média. Ou seja, os outros 12, tchau. O cara vai embora. Próximo, vamos ver. Aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o nosso bate-papo, e hoje eu vou mostrar uns vídeos, que é o desafio da história toda. Por quê? O público da TV Cultura. Qual que é o público da TV Cultura? Todos vocês. Legal, demais. Mas é o que aparece pra gente aqui na pesquisa. O que aparece aqui? Mulheres e homens. Qual que é o público nesse perfil da semana, né, pessoal? Mas vamos levar em consideração que é uma média e é isso mesmo durante o ano inteiro. E vocês vão ver que a semana vai mais ou menos se manter. De 2 a 6 de janeiro desse ano, 2017. Mulheres, 58%. Homens, 42%. Classes. AB, 29%. D, 15%. Classe C, 56%. É a maioriazíssima que assiste a TV Cultura. Faixa etária, aí é muito legal ver a faixa etária. Porque aí, assim, o Caduzinho aqui fala pra quem que eu tô falando. Então eu tô falando pra mulher da classe C, de 35 a 49
Até tem aqui uma galera de 25 a 34, mulher, e 50, ou seja, de 35 a 50 anos mais mulher da classe C, que entende de esporte, fudeu. Não entende de esporte. Mas é esse público que eu tô falando. Entendam, pessoal. Desculpem os palavrões aí da live e tal, mas eu falo pra caramba, vou tentar me segurar. E criança, sei lá, se estiver assistindo. O Lelê me conhece mais aqui, que é outro locutor que tá aqui com a gente também assistindo, mas enfim. Então, eu tô pegando o meu universo aqui, só para que vocês entendam, né? O jornal é muito mais do que a Hora do Esporte, obviamente traz notícias de política, economia, geral, etc. Mas eu tô pegando, e eu falei para o Raoni, que é interessante a gente pegar esse meu universo. O meu universo são 6 minutos, 5, 6 minutos, de 24 minutos, de um jornal de segunda a sexta que entra na TV Cultura, e é esse meu universo que eu preciso comunicar todo dia para um público X. Passa pro próximo. Mais um aqui, vamos lá de novo. Mais uma vez, ó, de 9 a 13, volta um. De novo, se manteve. Estão vendo aqui, ó? Público, mulher, 60%, homem 40%. Caramba, aumentou. Sei lá por quê, de 9 a 13 de janeiro mudou uma semana. Mas continua sendo mulher a maioria. Classe C aumentou mais ainda, assistindo. Sei lá, o pessoal mais de férias ainda, né? Porque é em janeirão e tal. Classe AB continua sendo A, B e C, D e E menos ainda. E aí a faixa etária continua tendo a maioria, tá ali, ó, 50 a mais, opa, aumentou. E 23%, ou seja, 23% do meu público é mulher, classe C, 35 anos para cima. Esse é o público da TV Cultura que assiste o Jornal da Cultura entre meio-dia e meio-dia e meia. Passa lá mais um, vamos ver, pode passar de novo. Perfil de 16 a 20, não mudou praticamente, ó, 61%. Mulher, classe C, passa de novo. Próximo. De novo, final de janeiro. Aqui mudou um pouquinho, mas ó, 54%. Mulher, classe C, também ó, 29%, aumentou mais ainda, mas continua sendo. E assim, aqui aumentou um pouco mais o público jovem. Mas vocês percebem que aqui permanece inalterado, ou seja, a criançada não assiste nem a pau esse jornal. Antes disso aí, o que vem? Desenho, que é horário de manhã. Então, assim, você olha a audiência, que eu não consegui trazer exatamente, mas a audiência antes é criançada. E é desenho. Desenho. Hã? Não, pode falar aqui, se levanta, se quiserem falar, vamos fazendo as intervenções. É desenho, e aí, assim, é até um problema nosso, porque a gente pega do desenho e, de repente, vem o jornal. Então, assim, de repente até tem o público de criança de 5 minutos, é muito louco. Na audiência aparece um público infantil no jornal. Mas é uma transição, porque aí a molecada vê, que de jornal já sai. E aparece isso na audiência, que é o público que vem de criança e de repente eles fogem, porque não querem ver notícia, né? Tanto que a gente, geralmente, já é uma informação. A gente não começa com a principal notícia do dia. Por exemplo, Michel Temer vai ser julgado pela Câmara. Não! Porque isso vai assustar a molecada. Imagina a molecada de 8 anos, 5 anos assistindo, vendo aquilo lá. De repente a gente consegue... Às vezes eu entrava com uma informação em notícia de esporte, logo no começo do jornal, porque amenizava um pouquinho ali, ou informação, uma curiosidade, uma informação bonitinha, uma perfumaria, que a gente chama no jornalismo, para poder amenizar. De repente tem ali uma criança, chama a mãe, que acha bonitinha a matéria, e aí... faz uma transição da criança para a mãe assistindo o jornal, né? Não é aquela coisa tão pesada ali da criança ver. E isso se faz muito na comunicação em TV aberta. Vamos para o próximo ali? Tem mais alguma coisa, acho que nessa apresentação aí? Senão a gente já vai passar. Pode passar, meu garoto, vamos ver. Olha lá, 56, classe C, mulheres. Eu choro cada vez que eu vejo isso sempre, porque eu falo, cadê os homens? Não vêm nunca para cá. Mas é legal, porque eu me divirto. Passa lá de novo. Curiosamente, ontem teve a festa de 40 anos da... Duas passagens rápidas. 40 anos da Rádio Cultura FM, na Sala São Paulo. E eu trabalhei uns 5, 6 anos na Rádio Cultura. E aí eu tava sentado bonitinho, tava com a minha mulher, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, passarinho, periquito, todo mundo lá e tal. E aí eu sentado tal, esperando começar o show lá, o negócio. Eles fizeram um programa de rádio, né? Foi muito legal. E aí eu sentado, veio uma senhora assim, acho que ela devia ter uns 50 e poucos anos e tal. Oi. Aí oi. Eu adoro você na televisão.
Falei, obrigado. Seus comentários são ótimos. Falei, do quê? De esporte mesmo. Eu não entendo nada, mas eu adoro suas piadinhas. Puta. Aí a minha mulher, a Renata, tava do lado, falou assim, viu? Falei que tem gente que assiste você. Eu falei, puta. Falei, obrigado. Obrigado. Que fofinho ele, né? Falei, puta, esse é meu público. Tava lá na Sala São Paulo, no show da Rádio Cultura FM. Ai, ai. Bom, vamos lá, passa lá. Vamos lá, mais um pouco de fevereiro, 53. E aí tem a evolução da audiência, um share mensal, vamos ver se muda alguma coisa aqui. Não tinha mais grandes coisas que eu quisesse mostrar nesse gráfico, não. Fidelidade, não. Beleza. Aqui acho que a gente encerrou esta parte que eu queria mostrar um pouquinho mais. Qual que era o público? Vocês têm alguma pergunta em relação a isso, pessoal? Pessoal, vocês entenderam mais ou menos? Pode fazer um comentário. Chegou o microfone conectado. Fala. Oi, Cadu, boa tarde. Boa Sou a tarde. Karina Bárbara. Eu gostaria só de fazer um comentário a respeito das crianças. Eu tenho uma filha de 5 anos, então imagine eu, desempregada agora, mas Sim. assistindo Cultura todos os dias. E eu adoro de paixão, para falar a verdade. Eu curto muito essa parte do lúdico com a criança. Eu brinco muito com a minha filha sobre isso. E é muito engraçado quando finaliza o programa de criança e já entra no jornal. Então tem momentos que a minha filha, mamãe, começou o jornal. Então assim, é legal essa troca, né? Eu sou, nossa, uma formiguinha para falar isso, comparado à audiência de vocês, mas é muito interessante. Então, quando chama a atenção, ela com 5 anos, mamãe, vem assistir, tem uma coisa aqui interessante. Aí eu vou lá e fico com ela. Então, a gente assiste e, por sinal, minha filha gosta de jornal. E é muito interessante, que às vezes ela troca... Com 5 anos. Que ela legal. troca, por exemplo, tem no SBT, né? Acho que não tem problema de falar aqui, né, Claro Guga? que não. Tem aquela Carinha de Anjo. Ela prefere assistir o Jornal Nacional comigo do que assistir Carinha de Anjo. É E mesmo? eu acho isso interessante. E aí, no momento quando termina a transição que a gente faz o revezamento do SBT com a Cultura, que ela não curte Dora. E Dora aí não. ela não curte. Aí ela volta para SBT. Ela faz esse revezamento. E aí, quando termina, a gente inicia o jornal e a gente assiste. E ela fica do meu lado e a gente assiste juntas. E isso é muito legal e eu gostaria de compartilhar isso com você. Legal. Ela gosta da Hora do Esporte ou não? Então, Não. eu não... Então... Desculpa, Tudo bem, tudo mas bem. a gente assiste o jornal de vocês, que é maravilhoso também. Tá bom, tá perdoada, não tem problema. Ai, ai. Mas é um desafio, porque eu já recebi também algumas mensagens de crianças também, apesar de não ser o público, né? Você fala, bom, tem. É porque é difícil, né? Eu entro no final do jornal, né? A gente entra no final do jornal. Aliás, dia 31 de julho, não sei se você ou o pessoal aqui já acompanhou, vai ter o novo jornal da Cultura, primeira edição, que é... Vou falar aqui então, pode falar aqui, pessoal da live, vou falar. Porque também a chamada já está no ar. Vai entrar o novo Jornal da TV Cultura, com um novo cenário, a gente está fazendo pilotos, etc. E a Hora do Esporte vai mudar um pouquinho, assim, a gente vai entrar no decorrer do jornal. Então a gente já vai ter, eu vou provavelmente entrar na escalada, que a gente chama, alguém sabe o que é escalada? Vocês sabem o que é escalada? Vocês são de rádio, TV, já sabe mais ou menos. Escalada é aquela chamada meio jogral que acontece, né, logo no comecinho do jornal, e eu vou entrar já ali com algum destaque, alguma coisa, e a Hora do Esporte deve entrar no decorrer do jornal, não vai ser aquela coisa jogada no finalzão, assim. Então a gente vai ter alguns destaques, já materinhas jogando, falando logo no começo do jornal algumas coisas, tá, para não ficar no finalzão. Fala, meu garoto. Boa tarde, meu nome é Robson. Fala, Robson. É só uma pergunta. Teve um caso na TV Cultura de uma âncora chamada Salete Lemos que ela fez uma crítica ao governo. Sei. Não me recordo bem o que ela falou. Ela foi contundente e ela perdeu o emprego em seguida. Sei. Você recebe alguma recomendação direta, tipo, não fale mal dos políticos, não fale mal do governo, não fale mal de não sei quem? Recomendação direta, não. Não existe nenhum tipo de recomendação direta em relação a isso. Inclusive, recentemente, o programa Cultura Livre, da Roberta Martinelli, parece que teve uma banda que fez uma crítica, tinha uma letra que fazia uma crítica direta ao governador. Parece que chegaram a editar esse programa. Isso chegou até o presidente Marcos Mendonça, que é o presidente da Fundação Padre Anchieta. O próprio presidente mandou reeditarem, porque não existia nada em relação a isso. Então, assim, parece que em outras épocas realmente isso existia, inclusive nessa época da Salete. Agora, recentemente, não, pelo menos assim, nessa parte jornalística,
Ao que me compete, pelo menos nunca chegou nada nesse sentido. O que acontece não só na TV Cultura, como em outras emissoras, é que existem interesses de todas as partes. Então, assim, não existe uma recomendação, mas muitas vezes existem orientações por parte da chefia de você acabar tendo que tomar certo cuidado quando você for fazer uma matéria. Então, assim, não seria hipócrita de eu falar que assim, você tem carta branca para fazer o que você quiser. Em nenhuma emissora isso existe. Não só na TV Cultura, mas também não existe na TV Globo, também não existe na Record, na SBT, em qualquer outro lugar. Né? Uma crítica mais contundente, como foi da Salete, foi repreendida porque eram outros tempos, outra época e um outro presidente. Então, assim, mas efetivamente para mim, nunca chegou uma coisa assim, não faça, obviamente, algo assim. O que acontece indiretamente é assim, tome cuidado com este tema. E aí você tira as suas conclusões. Tá? Alguma outra questão aí, pessoal, que vocês tenham dúvida em relação ao público? Ao público, principalmente, aí, fica à vontade. E aí depois a gente já vai pro primeiro vídeo, tá? Olha aí, ó, mais magro. É um vídeo isso? Caramba. Tá. Enquanto fala aí, meu garoto. Pegando esse gancho dele, Sim. se eu posso pegar? Pode. Pegando esse gancho sobre a opinião e tal, o Silvio Santos ele causa muita polêmica quando ele fala para os jornalistas, olha, não opine sobre política e tal. O que você pensa a respeito? O que eu penso sobre opinar sobre política? Se isso pode trazer complicações para a emissora e tal. A Cultura tem o Jornal à Noite, que é o Jornal da Cultura, à noite, com o William Correia, e que é um formato que foi criado na época da Maria Cristina Poli, não sei se vocês lembram, que eu acho muito interessante. O William, especificamente, ele dá alguns pitacos, mas não é ele que opina, né? Ele traz cientistas, especialistas, advogados, etc., o Karnal, o Pondé, o Vila, completamente louco e tal. Que cada um faz o seu juízo de valor, né? Enfim. Que são caras que acho que a Cultura encontrou uma forma dos caras opinarem e se eximir um pouco dessa responsabilidade, né? A Globo recentemente tem feito isso com os próprios apresentadores. A minha opinião, eu acho que chegou a hora de botar o dedo um pouco na ferida, de verdade. Jornalista que simplesmente só para ler TP, cara, de verdade a gente já tá de saco cheio. Eu, pelo menos, e eu, às vezes, faço um pouco isso na TV Cultura. Então, assim, muitas vezes, em diversos momentos em que eu acho que vale fazer um comentário, acho que foi anteontem, esse lance do Vasco, né, que teve a pancadaria e tal, eu fui e meti o dedo, meti a boca. Não tem mais condição. Assim, quem já foi para São Januário, não sei se quem teve já a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, é uma das maiores vergonhas aquele estádio. E você vê o cara de pau do Eurico Miranda falar que não, que o estádio tá aqui, não sei o quê, respondendo para a repórter lá, intimidando a menina, né? Porque ele é todo escroto, todo arrogante, prepotente. Então, assim, tem algumas coisas, em certas situações que acho que a gente pode e deve falar. E quem não gostar, tem todo o direito de não gostar, é a minha opinião. O jornalista não deve dar opinião. Eu acho que isso já caiu por terra. Claro que não precisa dar opinião em relação a tudo. Também tem que ter um pouco de equilíbrio. Não precisa opinar de tudo mesmo porque você não entende de tudo. Mas naquilo que você conhece um pouco, naquilo que você se especializou um pouco, naquilo que você conhece do tema, não vejo por que não opinar. Claro, eu não vou ficar falando sobre política e economia, que são editorias que eu não acompanho diariamente, para não cair em contradição, para não falar bobagem. Agora, os caras que são especialistas, o Sardenberg, não vai falar de economia? Vai falar, né? Quem não gosta, você não deve odiar o Sardenberg. Tem todo o direito, eu acho que assim, gente, todo mundo tem o direito de não gostar do Sardenberg, como não gostar do Karnal, como não gostar do Cortella, como não gostar do Vila, como não gostar, sei lá, e como gostar. Tem gente que gosta desses caras loucos ou não, ponderados ou não. Tem gente que gosta da maluquice do Augusto Nunes, da maluquice do próprio Vila. E tem gente que prefere... Desculpa, eu adoro o Cortella também. Adoro o Cortella, mas eu acho ele super em cima do muro também, em certas situações. O Pondé, super em cima do muro também. O Vila é um maluco, só que ele foi para um lado. Então, assim, viva a discordância, porque a discordância é a maior democracia que existe, né?
É por aí. Diga lá. Fazer uma pergunta? Faça. Em relação à cultura, até pouco tempo atrás, quando eu era criança, a gente ouvia falar bastante dos desenhos, eu assistia bastante. Hoje em dia a gente tem meios assim como Netflix, o próprio YouTube que disponibilizam alguns episódios de desenhos. Sentiu um pouco o impacto a cultura sentiu um pouco o impacto dessa, digamos assim, uma queda de audiência? Houve isso? Não aconteceu? Ou mudou o público-alvo da cultura nesse ponto ou não? Cara, especificamente, falando de uma forma mais jornalística, que é o que eu trabalho mais, não vejo que houve um impacto, mesmo porque eu não sei se você estava aqui, você chegou mais agora um pouco? Não, não sei se você viu da audiência. Essa audiência vem sendo trabalhada e vem crescendo. Então, assim, o Netflix também é uma coisa que é recente, tem 10 anos, não sei se tem muito mais que isso. Então, assim, em termos de audiência, não mexeu muito. Mesmo porque o público que consome a cultura não é exatamente o mesmo público que consome o Netflix. Isso porque eu acabo lendo um pouco mais sobre esses assuntos, não é o mesmo público que consome. Então, em termos de audiência, é um público C, não é o mesmo público que vai disponibilizar de R$30 por mês, que vai gastar com isso com o Netflix. É um público que vai consumir TV aberta. É um público que vai ter um pacote mais simples de um canal fechado. Então, pelo menos a gente não observa e se manteve. Exatamente. Vai falar? Diga. Boa tarde, Cadu. Meu nome é Kátia. Eu gostaria de falar sobre a minha vivência como aluna no projeto da Conectados. A gente acabou de fazer um TCC de jornalismo e o nosso programa era 5 editorias, que era política, economia, cultura e esporte. Só que eu não sei se eu gostaria de saber se acontece isso na TV ao vivo, do tempo. Às vezes você fez uma pauta, você fez um espelho e na hora o tempo não deu para entrar aquela notícia. Todo dia. Todo dia. Então, na hora, foi a minha primeira experiência. E eu fiquei triste porque as minhas 4 editorias, a minha editoria era de cultura. Tadinha. Eu gostaria muito que as minhas notícias tivessem entrado. E era as últimas para ser temas mais, como posso falar, mais leves. Certo. E nisso, na hora o sonoplasta, ele já tinha mais experiência. Aí ele falou que, entre esporte e cultura, vamos colocar esporte, porque o esporte é mais... Aí eu gostaria de saber, assim, se realmente tem isso também na TV, de priorizar um tema. Um tema, porque o público prefere aquele tema. Primeiro, bem-vinda. Tá? Isso acontece todo dia. Todo dia. Todo dia. É foda. Né? Depende muito do editor-chefe. Né? Quem que era o editor desse programa? Quem que era o chefe? Quem que era o cara que mandava colocar no ar? O editor-chefe era outro aluno. Tá. Que na hora eu falei, acho que você tem que perguntar para ele o que ele pensa. É ele que decide. Aí nisso, eu também, como parte do grupo, achei, vamos colocar entrar as 2 sonoras, tá, que era de esporte e a de cultura. E acabou assim, não entrou as notícias, mas entrou a metade de 2 sonoras. Tá bom, de esporte e de cultura. Né? Mas assim, eu fiquei assim... ver assim a realidade, como posso falar, as dificuldades que também acontecem como em qualquer outra profissão. Acontece, todos os dias acontece isso, né? Todos os dias, e como acontece o contrário também. Às vezes você está fazendo alguma coisa e o editor fala assim, e aí, tem mais alguma coisa aí? Porque deu um buraco aqui e você precisa improvisar. Né? Acontece o contrário. Outro dia eu estava com 3 matérias e deu um buraco em 2 links e o cara falou, tem 1 minuto aí, você tem? Eu falei, tenho. E não tinha. E em 2 minutos... eu lembrei que eu tinha lido que o Guga tinha vencido Roland Garros e tinha sido comemoração de 20 anos do título e me deu um rabo que na hora eu bati alguma coisa ali, eu improvisei e foi foda, porque eu consegui falar 1 minuto e foi muito legal, assim, o cara falou, obrigado, você me salvou. Então acontece o contrário, como acontece de eu ter feito uma matéria linda outro dia de redação do Tour de France, o primeiro dia do Tour de France, foi legal pra cacete.
e o cara falou assim, derrubei o Tour de France. Falei, não, eu tinha que derrubar uma outra. Ele falou, não, mas eu derrubei essa. Aí eu fiquei puto, porque na hora meio a gente tava no estúdio. Eu falei, mas pô, essa não. Eu falei, mas essa tava maior. Eu falei, não, mas essa eu podia ter feito. Enfim, a gente ficou numa discussão ali meio idiota. Ele podia ter me consultado antes, porque eu também era o editor de esporte, ele era o editor do jornal-chefe, ele podia decidir, ele decidiu errado. Né? Mas na correria ali, enfim, mas, acontece. Assim, é claro que meus professores, né, o Raoni Pacheco e o Rafael Smith... Vou falar com o Raoni depois. Não, assim, eles eram os coordenadores. Então, assim, é claro que ele, como profissional já, ele depois falou, não, vocês vai acabar ficando natural. E realmente, cortando depois, ele falou, é melhor ter sobrando, aquilo que você falou, do que claro. não ter. Acabou ficando natural. Depois eles conseguiram finalizar o programa. Acontece. Mas, obrigada pela... Fica tranquilo. Oi, Cadu. Meu nome é Deise e eu estou indo para o 6º semestre de jornalismo. Eu queria uma curiosidade sobre o Ibope, né? Eu cresci com a cultura, aprendendo que a cultura não prestava atenção em Ibope. Sobre essa questão aqui em São Paulo, dessa migração da TV digital, né? Já que o público é C, e cortando esse sinal analógico, a TV sentiu essa mudança, né, dessa quebra da migração da TV digital, afetou o Ibope da TV Cultura, porque algumas pessoas não tinham o transmissor, aquelas coisas todos, os aparatos que tinham que ter? A gente achou que realmente ia afetar, mas não afetou, porque foi feito um trabalho tão massivo da Globo, na verdade. Para fazer a mudança pro aparelhinho lá, que os caras estavam distribuindo, assim. Dando, e a gente ainda estão distribuindo. E estavam distribuindo naquelas ações, em parceria com o governo do estado, sim, sabe? De medir a glicemia. Eles estavam distribuindo isso, assim, desesperadamente. Esses aparelhinhos. Eu fiquei sabendo que tem um amigo meu que trabalha na Globo. Eles ainda estão distribuindo. Então, assim, praticamente não houve mudança de audiência por conta dessa saída aí do analógico para o digital. Que nem você tinha perguntado se também houve mudança. Foi mínima a diferença que teve. E assim, pegando um pouco do gancho disso daí, eu acho que a gente vai começar a entender algumas mudanças, talvez daqui a um certo tempo, não muito, assim, talvez num médio prazo de tempo, com relação às transmissões digitais. Né? Então, assim, YouTube, Facebook, isso realmente vai mudar e acho que vai ser um turning point, vai ser um divisor de águas. Realmente, as TVs vão entender que essas novas mídias vão ter que entrar em sincronia e vão ser novos medidores de audiência. Sim, e as agências de publicidade vão entender que, de fato, isso vai ser levado em consideração. Vai precisar ser levado em consideração. Porque outro dia eu participei de um evento da Everstream, é uma empresa que faz essas transmissões de Mochilink, da YouCam, da Everstream. E participei até de uma transmissão da final do handebol masculino, do Campeonato Brasileiro de Handebol Masculino, do Juvenil, no Pinheiros, que foi feita todo pelo Facebook. A Confederação Brasileira não fechou com nenhuma TV e fizeram pelo Facebook. Só pelo Facebook. Deu não sei quantos milhões de visualizações depois. E assim, vão pegar esses números e vão levar para as agências venderem as cotas e beleza, e aí? O que vai fazer Sport TV, ESPN, Cultura? Outro dia, a própria Cultura ganhou a transmissão dos amistosos, que a CBF não fechou com a Globo, não fechou com o Sport TV, né? Que a TV pública, teoricamente, teria os direitos de transmissão e tudo mais. Então, assim, as novas mídias, de fato, vão começar a agregar muito mais em audiência do que se imagina. Isso é uma realidade, não é mais o futuro. Por isso que eu acho que eu digo que num curto espaço de tempo, a gente vai começar a ver uma mudança significativa na audiência com essas novas mídias. Uma última pergunta. Como é que você vê, como jornalista, essa interação, principalmente do WhatsApp, que é uma ferramenta muito ágil, né, de informação e de troca de informação? A gente presta atenção pela Band News, que os próprios... Eu conheci o assessor da CPTM, ele falou que ficou chateado, que ele fica chateado várias vezes que as informações chegam conturbadas e são divulgadas. Como eu vejo. E não dá tempo, né, não dá tempo ele, como assessor, como uma pessoa, funcionário da CPTM, passar de fato o que está acontecendo nas linhas, principalmente vermelha e azul, que são uma das mais complicadas. E eu queria saber como é que você, como jornalista, vê essa ferramenta do WhatsApp, principalmente o WhatsApp,
como transmissor de informação e se isso é benéfico dentro do nosso campo, Não rádio é e benéfico. jornalismo. Não é benéfico. Obrigada. Eu acho que não é benéfico, não vejo como uma coisa positiva. WhatsApp, rede social, não é fonte de informação e ponto final. Eu vou eternamente bater nessa tecla. E as TVs e rádios hoje não tem mais o que se tinha antigamente. Quando eu comecei em jornalismo, eu tenho 37 anos, sou tão velho assim. Tinha as apurações, tinha as checagens, tinha a rádio escuta, se ligava para bombeiro, para polícia, para hospital. Hoje não se faz mais isso. Hoje se liga a internet e acha que eu vi no Facebook, eu vi na internet. Amigo, qualquer um posta lá, o cara hackeia um site, o cara posta um Facebook, qualquer porcaria e virou fonte de informação. O cara posta um negócio lá e viraliza no WhatsApp e acha que pronto, tem um problema na linha vermelha. E a informação, onde está? Informação não é isso. Informação é checar com o assessor. Mas eu vi que o trem descarrilhou ali. Pô, fudeu, você viu? Isso viralizou, alguém falou, alguém postou, tirou uma foto, colocou num blog, e porque tem uma foto num blog virou informação? Não é informação. Então eu vejo como um mal o WhatsApp como fonte de informação. De verdade. Acho que ainda é muito perigoso jornalista, radialista, as emissoras se guiarem pelo WhatsApp, no caso, você está falando, como fonte de informação. Interação sim, para brincar. WhatsApp é para brincar, para não ter mais que usar SMS. Fala, Cadu, boa tarde. Sou o Renan, sou aluno aqui do Projeto Conectados e também da Universidade de São Judas Tadeu. Queria voltar um pouquinho com relação ao tema do debate no jornalismo, sim, certo? Além do tempo, na sua opinião, o que falta para a TV aberta abrir o debate com relações a opiniões opostas, inclusive oposta até o editorial do jornal, no caso? O que falta? O que falta, na sua opinião? Mas em que sentido você quer dizer assim? O que falta para a gente abrir? Você acha que não está aberto para opiniões opostas? Eu acho que não está aberto. Por exemplo, dá um exemplo. Tá, okay. Por exemplo, vamos lá. No Jornal da Cultura à noite, por exemplo, está o Vila e o Pondé. Não, sim. O Jornal da Cultura é o único exemplo, na minha opinião. Certo? Vamos por a Rede Globo. Falou sobre o Temer. Não, o impeachment da Dilma, por exemplo. Impeachment da Dilma. Por que falta essa abertura de debate? Por exemplo, alguém que defenda a Dilma e alguém que acuse ela no próprio jornal, além do tempo. Por causa dos interesses das emissoras. E, infelizmente, a gente ainda tem os interesses das emissoras em relação aos nortes que elas pensam. É complicado, assim. Eu não estou na Globo, nem na Record, nem no SBT para falar especificamente sobre isso, mas eu acho que já mudou, de verdade. Mas acho que tudo ainda depende de interesse. Pelo menos, vou tentar clarear um pouco mais a sua pergunta, respondendo com um fato que eu tenho observado. Antigamente, os jornais, vou dar o exemplo dos jornais, eles não se portavam de uma forma mais aberta. Hoje, você vê a Folha de São Paulo claramente contra o PT, pelo menos. Antigamente era uma coisa meio velada, não era, não sei. Não, agora os caras são contra e ponto final. Pelo menos isso. Pelo menos o Globo assume que é PMDB. O Globo, o jornal. Pelo menos a Folha é assim, assim, assado. Fala, Testa. Beleza? Boa. Então, assim, eu vejo o que falta. Eu acho que falta coragem. Falta coragem das emissoras realmente se colocarem à disposição da sociedade. Porque o debate aberto, eu concordo com você, é muito melhor para as pessoas se informarem, para as pessoas entenderem que com esse debate é muito mais bacana formar opinião, que aí é o que ela estava falando, é a função e o papel do jornalista. Às vezes a gente tem que opinar? Tem que opinar. Opinando, a gente forma a sua opinião, forma a opinião dele? Forma. Mas muitas vezes a gente tem que colocar a bandeja à disposição para o pessoal formar a opinião. E aí com um cientista político A e um cientista político B, por exemplo, para colocar, tem a Cultura, logo depois do nosso jornal, tem o Jornal da Cultura, o JC Debate, que vai mudar de nome, vai chamar Panorama.
Informação em primeira mão, dia 31 de agosto, 31 de spoiler, dia 31 de julho vai estrear também o Panorama. E muitas vezes dá o lado A e dá o lado B, às vezes você não consegue, né? Outro dia estavam até falando, vai mudar inclusive o nome de JC Debate para Panorama, porque você imagina conseguir, vai falar sobre pedofilia. Você vai conseguir um pedófilo lá? Quem o cara vai conseguir? O cara não consegue. Outro dia falaram sobre, vocês vão convidar um pedófilo? Aí tava falando com a Andresa, falou, os caras queriam que a gente trouxesse um pedófilo aqui, eu ia bater a polícia aqui. Difícil, né, falar de umas coisas assim. Então é complicado. Então assim, abrindo, acho que eu não consigo responder muito a sua pergunta. Falta vontade, né? Acho que a gente tem algumas emissoras, a própria Cultura é uma delas, é um exemplo. Mas por outro lado, pegando um pouco, algumas emissoras já se assumiram, pelo menos um lado A. Então assim, você sabe que você vai comprar Folha, você vai ler um lado pelo menos. Já tá bom, né? Cadu. Fala. Umas notícias pra cá, eu vejo muito que aumentou o número de violência contra os jornalistas. Você já passou por algum apuro ou você se previne de alguma maneira, assim? Se eu já passei por apuro? Mas em cobertura, sim? Cobertura jornalística, essas coisas? Sim. Já passei. Eu já passei na época que eu voava de helicóptero, cara. Era mais pesado, 25 quilos mais gordo. Já passei uns perrengues de helicóptero. Fiz muita cobertura de trânsito para rádio, né? E uma vez a gente estava voando, assim, de um lado para o outro. Mas helicóptero você vai de um lado para o outro, assim, como se fosse em sonho, assim. Não vai realmente de um lado para o outro. E aí eu lembro que a gente estava, você vê a chuva, né, no helicóptero, você consegue ver, fala, a chuva tá ali e tal, como se fosse uma pessoa. E aí o comandante fala assim, Cadu, tá chovendo ali e tal. A gente estava voltando da Zona Sul, indo para a Zona Norte e a chuva estava na Zona Leste. Ele falou, a chuva tá aqui, vamos ver se a gente consegue fazer a volta pela Anhangamelo, tal, para contornar. E aí você consegue fazer, porque existem corredores, você consegue contornar como se fossem avenidas pelo céu, assim, é bem maluco. E aí esse foi um dos perrengues. E aí ele foi dando, parece que a chuva foi... vou junto com você. E aí a chuva veio junto, a gente foi parar na rua Javari. E a chuva veio e falou, fodeu, não tem pra onde, meu. E a chuva veio vindo, assim, que nem um monstro, abrindo a boca pra cima do helicóptero. E eu falei, fodeu, a gente vai cair. Ele falou, cara, não tem pra onde ir, porque pra trás já não tinha mais visibilidade, a chuva tava vindo, e os caras querendo entrar no ar, e eu entrando no ar, acho que tava na Rádio Eldorado. Extinta, finada a Rádio Eldorado, e entrando no ar, e aquele negócio, a chuva vindo, e o Robson 22, aquele helicópterozinho pequenininho pra caramba, e eu pesado pra cacete. E aquela chuva e o negocinho apitando e luzinha amarela, e não tinha pra onde ir para um lado para o outro, porque se a gente fosse para a direita, a chuva já estava meio que fechando, cara. Ele teve dúvida, pousou no Juventus, no campo do Juventus ali, pousou, chuva passou tranquilamente, uns 10 minutos, assim, lambeu, lavou o helicóptero inteiro, aí vieram os caras muito loucos no meio do campo, da Javari, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Agora tá tudo tranquilo. Porra, mas vocês pousaram aqui? Porra, pousamos! Tamo vivo! Não, mas não pode e tal. Tá, eu falo, liga pra quem você quiser aí, velho. A gente tá vivo aqui, chuva, não, tal. Aí conseguiu uma autorização lá, tive que assinar a porra toda. E aí, esse foi um dos perrengues, do outro foi um da TV, no Ratinho, cara, pelo amor de Deus. Eu voei pelo helicóptero do Ratinho quando ele voltou pra TV agora. E o Ratinho querendo entrar no ar. Puta, essa foi muito foda. Vou contar rapidinho que tem que começar os vídeos. Tava tendo algum acidente, né? Ricardo Jafé, até aqui perto. E todos os helicópteros. Tinha a gente pelo SBT. Tinha mais uns 4, 5 helicópteros. Teto baixo pra caramba. Neblina. E o Ratinho com o rodela, aqueles porra todo, o xaropinho no ar, e eu assistindo, né, negócio, e pronto pra entrar no ar, falando, acho que numa mega operação da polícia ali, não sei o quê, e pronto pra entrar no ar, helicóptero, ele não para, gente, o helicóptero ele sobrevoa, ele tem que ficar mexendo, assim, se você para o helicóptero começa a... ele não pode ficar parado. Então tem que ficar sempre mexendo. Então você imagina o helicóptero sempre mexendo, a câmera vai mexendo para um lado e você vai mexendo para o outro, a câmera mexe para o lado, você vai mexendo para o outro e tal. E você imagina todos os outros helicópteros
helicópteros na mesma situação para dar informação. E vamos lá, vamos entrar no ar. Peraí, já vai chamar, o Ratinho tá com o Rodela fazendo não sei o quê, o Rodela tá com o Xaropinho, não sei o que lá. E vamos entrar no ar, e o negócio começou a apitar, aquela luzinha começando a apitar e a gente perdendo altitude. E, cara, eu não consegui, de repente a gente baixou tanto que não tinha mais visibilidade, não vi o helicóptero do lado, não vi o helicóptero da frente, não vi o helicóptero do outro lado, e a porra apitou de um jeito amarelo e não entrava no ar. Eu falei, gente, a gente precisa entrar no ar agora, senão a gente não vai conseguir entrar e estamos correndo risco. Não, peraí que já vai chamar. Só sei que deu uns 5 segundos lá, do amarelo foi pro vermelho. O vermelho, a porra está caindo. Não é que vai cair. Ela cai e o cara precisa reacionar o rotor para poder ganhar velocidade de novo. E nessa tem... Então, tipo, acaba assim, apitou a luz do hospital, assim, o negócio. Quando ele fez... eu sei que a gente deu um rasante embaixo do helicóptero da Record. Assim, fez... Quando ele fez isso, os caras lá no estúdio... Cadu, pode entrar! Eu fiz assim, ó... Pum. E eu só ouvi assim, vai, você! O negócio passando assim, desesperador. Aí, meu, né, o coração a milhão. Aí a gente conseguiu passar, tá todo mundo, tá bem. O cara, vai, tinha que ter entrado. Eu voltei. Filhas da puta, te quase morreu. Pô, mas a gente tá chamando você. Eu falei, eu tô chamando vocês faz 10 minutos. Pô, você dá. Ah, voltamos. Não, vai entrar agora. Eu falei, ninguém vai entrar em lugar nenhum. Estamos voltando pro Campo de Marte. Essa porra quase caiu agora. Não sei o que tá. Foram os perrengues. Passei. Hã? De agressão, não. Eu fiz uma matéria pra Rádio Bandeirantes de flanelinha. Eu quase apanhei essa daí, cara. Eu chamei aqui lá no Pacaembu. Mas de agressão, não. Eu lembro que eu chamei a polícia, eu falei assim, olha, eu tava com o microfone escondido, gravando o cara e tal. E aí eu terminei de fazer, fingindo que era estudante. E aí eu lembro que eu dei a volta assim, e eu chamei a polícia, porque era prisão em flagrante, né? Que o cara tava extorquindo dinheiro e tal. E quando eu chamei a polícia chegou muito rápido, o cara viu que eu era repórter, ele começou a vir atrás de mim, eu saí correndo, tive que ligar para outro. E aí prenderam o cara, aí na gravação apareceu correndo, assim. Essa aí eu tenho... É que eu não trouxe, essa daí podia ter trazido. Uma gravação curiosa, mas não apanhei nunca. Liga aí, Testa. Mestre Testa, depois foi pra quebrar você. Depois do teste, eu vou mostrar uns vídeos aqui, senão não vai dar tempo de eu fazer tudo aqui, hein? Tá diminuindo. Agora sim. Boa tarde a todos. Sou Luiz Fernando. Tive a honra de ter aulas com o mestre Cadu Cortez. Comecei trabalhando com aquele rapaz ali, Guga Oliveira. Bons tempos, né, Guga? Rede Blitz, né? Repórter, comentarista, depois narração. E agora eu entendo por que o Cadu Cortez foi pro jornalismo esportivo. Off-tube, dentro de estúdio, sem riscos nenhum, né, mestre? Muito melhor correr de flanelinha, não é, né? Testa? Muito melhor. Raquel, nossa parceira da Arena Nacional. Cadu, eu não vou fazer uma pergunta, eu só quero deixar aqui um testemunho a todos que eu imaginava que eu era um narrador esportivo, na verdade era um radialista, e eu passei a ser um narrador esportivo graças a você. Aquele curso que nós fizemos lá no Senac, na Cipião, foi um aprendizado espetacular. Para mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Depois, a posteriori, eu fiz um curso de apresentação de eventos também. E hoje, se eu estou trabalhando na área, apresentando, tive agora recentemente apresentando o Big Festival lá na Vergueira, Centro Cultural, o pessoal adorou. É graças a você, pelo trabalho, ter paciência, que eu sou chato pra cacete, né? Que isso. Chato, eu me cobro muito, exijo muito. E a Andréia também. Então, quero agradecer você, tá? Por tudo que você fez. Parabéns. Você tá bem pra caramba, mais magro, né? Tá muito melhor, né? E uma única pergunta, seu palpite para hoje. O único defeito dele é que ele é corintiano, viu, gente? Seu palpite para Palmeiras e Corinthians hoje, Cadu? Todo mundo sabe agora. Agora se revelou. Que é isso?
Obrigado, Testa. Imagina, eu dei o curso lá no Senac, né, com a turma de locução esportiva. E foi um curso, acho que eu acabei dando lá. Depois acho que o Fernando Camargo e o Gomão que continuaram lá com a turma. Foi muito legal mesmo. Parabéns, acho que é competência sua aí de continuar no mercado, sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje é um 2-2. Vou ficar em cima do muro aqui. Hoje é dia do Coringão cair. Vai ter que cair, né? Desse jeito que o negócio tá. Pelo amor de Deus, cara. Quarta força do estádio aí. Do estado. Pessoal, eu trouxe alguns exemplos aqui. Depois, se der tempo, a gente vai bater um papo. Não vou conseguir me estender muito depois das 4 horas. Até 10 para as 4 aqui eu vou conseguir bater um papo com vocês. Eu trouxe uns vídeos aqui para vocês entenderem a dificuldade que nem eu falei do começo. Da dificuldade de comunicação. E na minha partezinha que diz respeito ao esporte. Dentro da TV Cultura, dentro daquilo que eu falei, né, do público, etc, da diferença que é. Então vamos ver esse primeiro, só para vocês entenderem. É sobre tênis, tênis, Testa, e todo mundo está aqui, né? E a diferença, vamos ver se vocês pegam aí, vamos lá. Então, essa é a Ana Paula Couto, vamos ver. Chegou a hora do esporte com Cadu Cortez. Oi, Cadu. Vamos lá, Ana, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Aldo. Cadu. Vamos lá para o nosso tênis. Roland Garros começou nesse domingo, torneio lá na França, em Paris, mas o brasileiro passou pela primeira fase em Roland Garros, o japonês Nishikori, tem o Nick Kyrgios, o australiano Stan Wawrinka também avançaram. Vamos ver como é que foi o terceiro dia. Andy Murray, líder do ranking mundial, superou o russo Andrei Kuznetsov e avançou a segunda rodada em Paris. Em 2016, o britânico ficou com o vice-campeonato. O suíço Stanislas Wawrinka, terceiro do mundo, superou o eslovaco Josef Kovalik e avançou a segunda rodada em Roland Garros. Se não foi brilhante, na estreia o suíço foi competente e venceu o rival a marcar 3-0. Não foi nada fácil a estreia de Thiago Monteiro diante do jovem francês Alexander Miller, número 330 do mundo. O cearense precisou lutar por 3 horas e 41 minutos, mostrando que está com um preparo físico em dia, fechando em 3-2. Com a vitória, o tênis brasileiro coloca 3 tenistas na segunda fase, ao lado de Belucci e Rogério Dutra. E no feminino a pressão era enorme, ela era a única brasileira na chave principal de Roland Garros. A brasileira Bia Haddad venceu 3 partidas no torneio qualificatório, mas acabou derrotada ontem para a russa Helena Vesnina, número 21 do mundo, por 2-1, e foi eliminada do torneio francês. Bia jamais jogou o torneio adulto de Roland Garros, foi vice-campeã juvenil de duplas em 2012 e 2013. Nesse exato instante joga o Rogério Dutra Silva, que avançou a segunda fase contra o canadense Milos Raonic. Ele venceu o primeiro set, amanhã a gente vai trazer mais detalhes desse jogo do brasileiro. A seleção brasileira feminina de beleza. Então, só para vocês entenderem aqui, teoricamente todo mundo conseguiu entender o que estava nessa reportagem aí? Alguém ficou com alguma dúvida? De verdade, mulheres que talvez não acompanhem tanto assim o esporte, deu para entender, né? Relativamente não ficou tão complicado assim, ficou muito complicado, mas na hora, assim, eu tive que reescrever toda essa matéria, acreditem ou não. Por quê? Quando você vai pegar as informações dessa matéria, a gente acha que não, né? Fala, tá simples e tal. Vem um monte de númerozinhos no tênis, né? São as parciais. As parciais, 6-3, 6-4, 2-3, isso aqui lá, 7, tie break e Grand Slam, tudo isso tem que tirar para escrever para um público na TV Cultura. Então eu não escrevo, eu tiro tudo isso para vocês entenderem. Por exemplo, eu não coloco tie break. Você sabe o que é tie break? Pode falar. Mesmo, não tem vergonha. Sabe o que é tie break? Você sabe o que é tie break? É o tempo. Tempo e para. Site de desempate. Ali talvez acompanhe mais. Camisa do Juventus ali e tal. Mas não recrimino você de maneira alguma. Desculpa fazer você falar que não sabe. Mas enfim, é só para fazer um teste mesmo. Assim, e talvez eu não saiba, sei lá, o que você acompanha mais de editoria aí. De coisas. Futebol. Talvez de futebol você realmente vai falar assim, eu vou falar que é shootout. Futebol americano? De futebol americano você está falando? De futebol 7. Eu sei que é shootout. É que eu acompanho esporte e acompanho todos os esportes. Mas enfim, só para vocês entenderem. Então assim, tie break, se eu colocasse ali na matéria,
você não ia saber o que é. Eu falei assim, tie break. Você ia saber o que é tie break. Beleza, mas não é todo mundo que sabe o que é tie break. E nem é obrigado a saber o que é tie break. Nem o público da cultura que é 35, 50 para mais, e nem o público que conhece já o que é esporte. E nem assim, qual a necessidade de eu colocar vencer o jogo por 3-0, ok. Parciais de 6-3, 7-4, 6-2, 2-3, 6-3, 6-4. Nenhuma também, né? O que vai trazer de informação eu colocar esse monte de números num curto espaço de... Nenhuma. Venceu o jogo, 3-0. Tá bom para você já, não tá? Ótimo. Agora, o Globo Esporte, o Yahoo Esporte, o sei lá quem, mais o UOL e tal. Beleza, eles têm que encher linguiça, colocar um monte de informação. E aí o Testa, o Pricoli, o Renan, todo mundo. Quem entrar lá vai, se divertir com todas as informações. Lá o cara ganhou de 6-0, 6-0, 6-0 e tal. Ok, entendeu? Mas quem tá olhando lá na TV Cultura, você... Como é seu nome mesmo? A Karina tá lá olhando com a filha, para ela já tá bom. Saber que de repente o Federer, que ela ouviu falar que é um tenista, não sei o quê, que ganhou 3-0, tá bom, essa é a informação que ela precisa e já é suficiente. Então esse é um dos desafios que eu me coloco todos os dias quando eu falo de esporte numa TV aberta, de um público, teoricamente, mulheres, predominantemente, de 35 anos para cima, classe C. Todo mundo assiste, todo mundo, mas esse é um público que eu tenho que tomar muito cuidado para falar com clareza, com objetividade, sem dificultar. Então eu trouxe mais exemplos aqui. Eu não falei, por exemplo, cabeça de chave. Né? Você sabe, cabeça de chave? Que não é todo mundo sabe. E o que vai trazer de informação se eu colocar que é cabeça de chave? Né? Nenhuma também. Então não preciso ficar falando, não trazer todas essas informações. Vamos colocar um diferente. O segundo falaria de tênis também. No dia 1º, esse do basquete aí, ó, dia 1º/6 que eu falo de basquete. Será que é esse? Dia 1º de junho. É esse aí? Vamos ver. Que é a materinha lá que ficou legal. Vamos ver. Acho que são os dois matérias. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Bem-vindo, tudo salve. Vamos lá para o nosso Hora de Esporte desta quinta-feira. A gente começa falando de tênis. Ontem o dia não foi dos melhores, não, para os brasileiros. Depois dessa matéria, acho que é a outra, né? Avançar, vamos ver como é que pode avançar para a segunda matéria, vamos ver. Novak Djokovic venceu o português, João. Aí, ó, vamos ver. Mais uma. Ela canta bonitinho e tal. Isso aqui. Mais uma, acho que é a última matéria, Olha lá. Aí, pouquinho antes. Olha lá. Pouquinho antes. Essa matéria, ó, dá um pausezinho só. E aí, assim, o que eu trago? Eu penso nas crianças, eu penso no público, assim, como é que eu vou falar de basquete, da NBA? Puta, NBA, coisa lá fora. Mas como que eu posso trazer isso para o público falar, que legal, vou parar e vou assistir isso aqui. Porque tem a ver com o meu universo, eu já ouvi isso aqui, já ouvi essa musiquinha, já vi esse filme. Vamos ver. Os times de Cleveland e do Golden State. Vamos ver. No universo da NBA, é como se os cavaleiros e os Warriors, os guerreiros, traduzir ali. Uma galáxia. Ninguém precisa falar inglês. Por uma série melhor de 7 partidas, as duas equipes se enfrentam pelo título e pelo 3º ano seguido. Uma trilogia inédita na história das finais. De um lado, o LeBron James, The King, o rei. Do outro, também traduzir. Brothers. Na tradução, os irmãos que fazem aquele barulhão quando você dá um mergulho na água. Stephen Curry e Klay Thompson, praticamente perfeitos em cestas de 3 pontos. A franquia de São Francisco ainda teve o reforço de Kevin Durant, o jogador mais valioso de 2014. Um esquadrão que vai tentar tirar o título do time de Ohio. LeBron seria o imperador Palpatine. Kyrie Irving, o seu pupilo, Darth Vader. Kevin Love, o estratégico, é Obi-Wan Kenobi. Stephen Curry, escondido em Oakland até crescer, Luke Skywalker. Kevin Durant se uniu aos Warriors em meio à guerra, é Han Solo. E Draymond Green, um excelente defensor, típico Chewbacca. Coitado, sofreu um pouquinho mais, né? Menos bonito, Chewbacca. Como é que é o barulho do Chewbacca? Tchau. Então, assim... esse é um típico exemplo de comunicação... O que foi?
Texto meu. Foi uma matéria do site da NBA que eles fizeram, uma matéria da Folha, que eu misturei tudo. Então eu misturei um texto da NBA em inglês com um texto da Folha que trazia termos muito mais técnicos e trouxe para uma linguagem da TV Cultura, para uma linguagem para um telespectador da TV Cultura. Então tem uma mistura de 3 textos aí, até do Marcel Rizzo, acho que é da Folha, que teve a ideia de fazer essa mistura, só que assim, o cara usava uma linguagem que quem não acompanhou tanto Star Wars quanto NBA não entender nada. Então eu precisava trazer uma coisa muito, esmiuçar mais ainda essa história toda. E eu traduzi, não sei se vocês viram, né? Splash Brothers. O cara usava Splash Brothers como se... Splash Brothers. O que é Splash Brothers, entendeu? Peraí, né? Ninguém sabe o que é isso aí e tal. Vamos ver a matéria... tá, da NBB, legal, do dia 6 aí também. Que é outra bacana. Aí assim... Chegou a hora. Eu falei de NBA, aí eu fiquei pensando, falei, é um pouco de prepotência. Eu preciso falar do basquete aqui no Brasil também, né? Eu acho que eu fico sempre me cobrando isso. Não tem necessidade da gente ficar só pagando pau ali, os gringos são melhores. Então a gente tem eu sempre me cobro falar de coisas aqui do Brasil. Falar dos nossos esportes aqui também. Então sempre que eu faço coisas de fora, eu busco os nossos esportes aqui. E estava rolando o NBB. Esse dia foi da Portuguesa? Também? Olha a luzinha aí. Dá para fazer... Vamos ver então. É um mais complicado para o amante do esporte, principalmente para o torcedor da Portuguesa de Esportes, que perdeu. Mas esse é do dia 6? Está eliminada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos. Tá marcado qual? Esse aí já é da Luz ou não? Esse é do dia 6. Agora é a hora do respiro com Cadu Cortez. Tudo bem, Cadu? Tudo bem, vamos respirar com o Cadu bem-vindo. Tudo bem, Aldo? Vamos lá para a nossa hora de esporte, respirar tranquilo. A gente começa já com os gols desta terça-feira. Teve Série A e Série B também, vamos ver. Acho que é para frente aí, vamos ver. No vôlei, o Brasil oscilou bastante. No saque, mas houve carnaval. Vamos ver se é a matéria do basquete. A gente fala de tênis agora. Vai encarar lados. Esse aí tá qual? No torneio é no juvenil, né? Torneio juvenil de Roland Garros, Thiago. Só que o chute segundo placar irregular. Então, esse daí eu não sei qual que é esse daí não. Qual que é esse daí? Que dia que tá esse daí? Me derrubaram aqui, já cortaram. Tá acabando, é assim mesmo. Dia 7. É tênis, Roland Garros. Tá, calma aí. Não, tem que ser o anterior. E chegou a hora do esporte. Olá. Oi, Cadu. Vamos ver. Boa tarde. Olá, tô de festa junina. Vamos lá falar de nossa hora de esporte. A gente começa falando de basquete. É isso aí, ó. A gente mostrou a NBA e hoje é dia de falar da NBB, o nosso basquete brasileiro. Lembro, né? A nossa liga também está neste momento aí nos jogos finais. Vamos ver. Enquadra Bauru e Paulistano. Se o time do interior já foi a equipe da virada nos jogos da fase anterior, a vitória deste domingo sobre o Paulistano deixou para o torcedor do Dragão, o Bauru, a esperança de que mais uma reviravolta se concretize. Quem vencer 3 será o campeão. O placar está em 2-1 para o clube da capital e terá mais uma chance de buscar um título inédito no próximo sábado. Pelo lado do Bauru, destaque para Chilton, Alex, Jefferson, Léo Mendeu e Jaú, que pontuaram acima dos 2 dígitos. Pelo lado do paulistano, destaque para Jorginho, cestinha do time com 15 pontos. O Bauru começou a partida com grande intensidade. A cada roubada de bola, os jogadores vibravam numa tentativa de incendiar o ginásio gigantão. No segundo quarto, o jogo seguiu equilibrado, mas a supremacia paulistana nos rebotes começou a se refletir no placar. No quarto decisivo, o Bauru tentou valorizar a posse de bola, finalizando o ataque no limite do relógio, e o paulistano seguia com a opção do jogo individualizado. Vitória por 90-79 para o Bauru. Teremos o quarto jogo. Beleza. Pode dar um pause aí? Então, por exemplo, nesse daí eu não usei série melhor de 5, né? Que é difícil explicar para um cara que não acompanha o que é série melhor de 5 também. E eu acabei falando aqui
não lembro exatamente o que eu usei no texto aqui, quem vencer leva, né? O torcedor do Dragão, né? Que também usa, acabei falando que é o Bauru, torcedor do Dragão, não é todo mundo está acostumado. Você fala assim, o Verdão, o Peixe no futebol, o Timão, todo mundo sabe. Agora, o Dragão, o Dragão tá bem. Alguém ia falar? Alguém ia saber? Não, então do basquete, tem alguns esportes que você é obrigado a esmiuçar um pouco mais. Essas são, eu falo, são desafios diários quando a gente pega alguns esportes diferentes. Não é só futebol é diferente. Quando a gente pega outros esportes também é complicado. O que eu olhei aqui? Eu não falei playoffs, eu acho que eu usei outro termo, né? Jogos da fase final, né? Porque se usar playoffs também... o que são os playoffs, né? Mesmo porque a gente está no Brasil, a gente está falando da NBB, né? Então são os jogos da fase final. E no texto original da própria NBB, a NBB usa playoffs, né? Para copiar os caras lá. Então não precisa, a gente esmiuça mais uma vez e tenta deixar mais simples e claro e objetivo o texto. Aqui acho que do tênis é o do 7. Vamos ver então esse do tênis aí, do próximo já. Não, acho que é o do 7, é do dia 7 já. Você não vai dar tempo da gente fazer todos aqui, o pessoal se quiser perguntar. Ela não conseguiu falar uns 3 dias meu nome. É complicado, viu? Nem loira ela é, tadinho, tô brincando. E depois dos gols, é o tênis, Gabriel, vamos ver lá. Internacional e Figueirense levado para o hospital. Andar a soltar o braço para fechar o set explorando. Pra frente. Irregular 25-23. Aí, pode deixar aí. Com a desistência do compatriota Roland Garros, os principais jogos do dia aconteceram hoje, desde as 6 horas da manhã. Vamos ver como é que foi. Rafael Nadal está voando e dando sorte. O espanhol contou com a desistência do compatriota Pablo Carreño Busta no início do segundo set, quando já vencia a partida por 6-2 e 2-0 para avançar em Paris. Assim, o 9 vezes campeão do Grand Slam francês vai em busca do 10º título. Vai encarar Dominic Thiem, que, acreditem, despachou Novak Djokovic. O jogo teve um duelo muito disputado no primeiro set, decidido no desempate. Tirei o tie-break de novo. Tá vendo? E o último brasileiro nas duplas se despediu hoje de manhã. Rogério Dutra Silva, ao lado do italiano Paulo Lorenzi, perderam para o espanhol Fernando Verdasco e o sérvio Nenad Zimonjić. A tensão predominou no início da partida, com chances para os dois lados, mas os adversários mostraram experiência e administraram o jogo. Então, nesse texto aí tinham 2 pneus. Alguém sabe o que é pneu? 6-0. E por que é pneu? O quê? O 0? E o 6? Onde você coloca o 6 aí? Vai lá, vamos ver. Vamos lá. Porque o 6 também tem um formato de círculo, que nem o pneu. Creio que seja isso. O 6 é um pneu? É um pneu e meio. Que pneu é esse aí? Que pneu é esse? Se esse pneu seu rodar em algum lugar aqui, você me avisa. Cara, eu fui buscar o significado. Ninguém consegue explicar até hoje por que é pneu. Só a contagem do tênis, né? Antigamente que era por causa do relógio e tal. 0, 15, 30 era para ser 45 e aí mudaram para 40 porque era muito longo falar 45. E aí virou 40 em vez de 45. E aí 50, 30, 40. Coisa besta, né? Essa foi mais uma curiosidade. O 50. E aí tinha o 50 Love, porque era uma coisa meio romântica falar 50 Love. Sério? As coisas idiotas. Vamos lá. Acho que do dia 12 aqui, mais um do basquete. Deixa eu ver se tinha aqui. Calma aí. Não, vamos pro próximo, do dia 20/6. Você não vai dar tempo. Esse é muito legal. Vamos ver. Acertou. É do dia 20 esse aí? Obrigado. Vamos lá, nossa segunda-feira um pouco. Mas acho que é a última matéria. Falava um pouco mais cedo com os internos. E novamente ascender a C, B e futuramente vamos torcer a Série A.
Hora dos gols da rodada do Campeonato Dos Brasileiro. gols? Deixa eu ver. O Sport Essa é a última, acho que não. Bater o Santos por 1 a 0 com gol de É a matéria. Eu não sei se... É uma matéria que é do cara cantando. Deixa eu ver, volta aí. Está no meio. Não, essa é da Portuguesa. Ah, é o Gomão narrando até. Deixa eu ver. Põe lá pra frente. Vai mais, vamos ver. Nunca havia visto. Conta no segundo. O venezuelano fez o da Ponte. O Grêmio. Será que tá no começo aqui a matéria? Vamos ver. O Jadson que perdeu para Despor Campeonato 9 meses para Tom Brasileiro em 2 até chegar a ontem o pior campeonatos nacionais. Os clubes pequenos, uma situação triste. Qualquer torcedor neste momento. Caramba. Maior, porque você é. Esse é do dia 20 mesmo? Cara, eu fiz alguma cagada aqui então. Porque não é nada da Portuguesa esse daí. Então vamos passar então para o próximo. Desculpa, fiz alguma bobagem aqui então, gente. Vamos lá. Pro dia 26. Ah, tá. Esse não é do dia 26? Copa Paulista? Esse está marcado dia 20? Dia 26 tem? Põe dia 26 então, esse eu inverti os dias aqui só. É? E chegou a hora do esporte com o Cortez. É? Então acho que é isso, eu anotei só... Cadu, bela homenagem à nossa querida Cortez. Tá, então é isso mesmo. Tudo bem, Ana? Tranquilo, Cadu? Obrigado. Vamos lá, nossa segunda-feira um pouco mais triste, né? A gente até falava um pouco mais cedo com os internautas, né? Pelo Facebook. Hoje é um dia um pouco mais complicado para o amante do esporte, principalmente para o torcedor da Portuguesa de Desportos, que perdeu para a Desportiva e está eliminada da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Antes de falarmos do jogo de ontem, voltemos 9 meses no tempo. Setembro de 2016, a Associação Portuguesa de Desportos era rebaixada para a Série D do Brasileiro ao perder para a Tombense. A última divisão do futebol nacional era a salvação. Os problemas começaram a piorar quando a Lusa caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2013, após a punição do STJD por escalação irregular do meia Everton contra o Grêmio e de lá até chegar à Série D. Fundada em 1920, ela já venceu o Campeonato Paulista, o Torneio Rio-São Paulo e foi a finalista do Brasileiro de 96. Ontem o pior aconteceu. Perdeu por 1 a 0 para a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, já na última divisão dos campeonatos nacionais. Vai ter que disputar a Copa Paulista, um torneio que foi criado apenas para dar calendário aos clubes pequenos e que dá uma vaga na Série D e uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. Uma situação triste, narrada na voz do locutor Gomão Ribeiro, da Web Rádio Lusa. A tristeza abate a qualquer torcedor neste momento. A Portuguesa chega ao fundo do poço. Ela acaba de sumir para o cenário do futebol brasileiro. Uma dor que ninguém imagina que possa passar. Mas você vai ressurgir, Portuguesa, porque você é maior. Porque você é o amor do torcedor. Que tristeza, que dor, que momento. Jamais um cronista esportivo imaginou ter de narrar a sua morte na série do futebol brasileiro. Jamais locutores e narradores esportivos responsáveis por transmitir a emoção, a alegria, o amor. Uma dor sem fim. Que triste, Portuguesa. Muito triste. Triste realmente o cenário para a Portuguesa. Muito bem. Essa matéria ficou bem legal, assim, acho que demorou um tempo para poder fazer esse negócio, essa matéria, acreditem ou não, durante toda a manhã, achar material disso tudo. Mas essa eu trouxe por quê? Alguém conseguiria identificar, assim, um diferencial dessa reportagem, assim? Vocês conseguiram? Primeiro pergunto, alguém teve alguma dúvida em relação a esse material que foi para o ar? Assim, deu para entender exatamente tudo o que foi explicado? Principalmente, eu sempre vou olhar para você assim, porque você é o público que talvez conseguiu, deu para perfeitamente. Aqui eu falei Copa Paulista. Todo mundo sabe o que é Copa Paulista? O que é Copa Paulista? Você sabe tudo, não vai ter graça toda hora perguntar para você.
O que é a Copa Paulista? Enfim, passar todas as equipes que não estão nas outras classes, entre aspas, que sobraram, foram feitas esse campeonato paulista, inclusive o nacional, onde eu trabalho. Enfim. Nacional, onde você trabalha. Alguém tem mais alguma outra? Acha que sabe o que coisa? é? Hã? É outra coisa? É outra coisa. E eu expliquei ali. Não, o que falou ali foi que foi feito para preencher o espaço, a tabela dos jogos. Porque se não tivesse a Copa Paulista, esses times iam ficar uma lacuna, assim, eles iam ficar uma temporada sem jogar. Quais times? Da Série D do campeonato. Sim, os que foram rebaixados, os últimos que não... É esse que foi o detalhe. Somente os clubes da Série D que foram rebaixados e... Qual que seria a sua explicação? Também essa daí? É isso aí, né? Os clubes que foram rebaixados. E para explicar isso, né? Porque se você busca lá no site da Federação Paulista de Futebol, não é isso que está escrito. E não fala nisso. E na Wikipedia também não é isso que está escrito. E se você perguntar para outras pessoas, não é isso que elas explicam. É complicado, porque eu demorei acho que uns 40, 50 minutos para chegar nessa explicação simples de que é um torneio que foi criado apenas para dar calendário aos clubes pequenos e que dá uma vaga na Série D. Eu não sei. Olha, a gente está perdendo um tempo aqui, mas eu precisava explicar em 8 segundos, dentro da reportagem, de uma forma simples, em que qualquer um aqui, quando ouvisse, tá bom, então a Portuguesa agora disputa um campeonato que é feito para outros clubes e que pode, se ganhar, volta para a Série D. Eu fui falar com o Dom, narrador, eu fui falar com o Roberto Monteiro, o pai da Jéssica, sabe o Roberto Monteiro? Das antigas, um narrador da Rádio Gazeta, exatamente. O Roberto Monteiro, que eu falei, putz, o Roberto tinha que ser um cara das antigas. É um cara que tivesse acompanhado, assim, a Copa Paulista chegou a ser transmitida pela TV Gazeta, chegou a ser transmitida por outras rádios e tal. E aí eu falei assim, esse cara vai saber. E aí eu fui no Roberto Monteiro e ele falou, não, ele tá morando até em Salvador, tal. Eu falei, Dom, eu falei, Robertão, assim, assado. Ele falou, não, é isso aqui, pá! Ele me ajudou. Porque assim, o pessoal, perguntei em vários grupos, assim, alguém sabe? Aí cada um falou de um jeito. Eu falei, não, tá confuso. E eu falei, cara, eu preciso saber, porra, o que é a Copa Paulista? Esse seu feedback, isso foi de manhã antes de você entrar no jornal, ó. Foi. Como é que você conseguiu filtrar essas questões para ter esse... foi um cruzamento de informações, mas foi um curto tempo. Você teve esse mais ou menos intuitivo? Não, preciso perguntar para alguém mais antigo para me responder isso. Foi intuitivo. Eu fui na confiança. E aí depois eu cheguei a falar com alguns assessores, eu cheguei a mandar uma mensagem para o Paulo Sérgio, jogador. Jogou no Corinthians, seleção brasileira e tal, e ele já tinha mandado e ele mandou uma mensagem porque ele jogou a Copa Paulista. E aí ele falou, não, é isso mesmo, Cadu, tal, não sei o quê. A gente tem que ter umas fontes, a gente tem que ter, jornalista tem que ter fonte. Fala, mestre. Isso, também. Isso. Eu acho que eu falo ali uma vaga na Série D e vaga na Copa do Brasil, se não me engano. Falei, Lucas, né? Lucas. Eu não falei aqui, mas é isso aí mesmo. Tá vendo? Lucas. Matou. Lucas, você pode repetir o que você disse agora pro pessoal da live? Pessoal da live! Tá acabando meu tempo aqui. Que sobrar. Muito bem. O vice-campeão fica ou com a vaga na Série D ou a vaga na Copa do Brasil, portanto. Obrigado. Valeu, garoto. Vamos. Mais uma pergunta. Fale aqui, no microfone aqui. A minha dúvida é a respeito se em algum momento, por exemplo, você recebe a pauta de manhã, monta a pauta, enfim, se teve algum momento ou algum dia que não conseguiu, por exemplo, uma informação como essa tão importante para acrescentar na matéria. Chegou o momento de não ter essa informação tão sincada, certinha, e ter que ou diminuir a matéria ou não falar essa informação por não conseguir a informação a tempo de editar, gravar e para subir a matéria. Sim. Aconteceu e eu tive que diminuir a matéria. E já aconteceu o contrário de eu entrar com a informação errada.
e corrigir depois. Eu até assumi isso e depois dá problema com a editoria. E, enfim, acontece. A gente erra e depois eu me culpar uns 19 dias por isso e ficar me culpando mais uns 19 dias e porra, não fazer mais essa cagada. Oi. Tá ali. Eu tenho observado, né? Não que eu assista todos os dias o Jornal Nacional, por falta de tempo não dá. Sim. Mas eu tenho observado que está acontecendo uma constante. Sim. Um problema de microfone aqui, mas só quer falar aqui? Fala aqui. Queremos nos desculpar porque a notícia tal, falamos, não é bem isso, é aquilo. Eles mudam, quase está acontecendo constantemente isso. O que é? É correria? O que leva a essa situação? Excelente observação. Eu acho que é um problema de checagem. Acho que é um problema de fonte, é um problema de checagem, é um problema... É no afã de querer dar informação, de querer dar o furo. É barrigada, que a gente chama, né? Que é um termo é um termo jornalístico, é um jargão jornalístico, né? E aí, assim, tem que pagar o mico depois, de falar, olha, corrigindo a informação. Pô, jornal, né? Coloca a correçãozinha depois, lá na última. É feio, né? Tem que corrigir? Tem que, mas muitas vezes no afã de querer fazer um negócio rápido, a cagada aumenta. Vamos ver o do dia 10 ali, porque a gente está acabando o tempo aqui, infelizmente. Do dia 3 do ciclismo, que é muito legal, e do dia 10 também. Vamos ver do dia 3. É só acabando mais dois vídeos só, né? É isso. Vamos ver. O Cruzeiro 1-0. Ah, não, acho que é o primeiro. Esse é do dia 3? Que começou o sábado. Esse aí é o primeiro. Então vamos ver o primeiro. Olha lá. Tudo bem-vindo. Vamos lá, obrigado. Ciclismo, hein? Tem muita coisa ali. Tudo é France. Mostra daqui a pouquinho na final. Meio descabelado agora que eu vi? Falando de uma das principais competições, que na verdade começou no sábado, de ciclismo. Uma das principais competições do ciclismo mundial, que é o Tour de France. Vamos ver como é que foi. No total, são 21 etapas, que começou sábado na cidade de Düsseldorf, na Alemanha, num percurso de 14 quilômetros. E o vencedor foi o britânico Geraint Thomas, com tempo de 16 minutos e 4 segundos. Diversas quedas foram registradas por conta do mau tempo e o asfalto molhado durante todo o percurso. No domingo, a disputa seguiu com a segunda etapa, que partiu de Düsseldorf até Liège, na Bélgica, em um trecho de 203 quilômetros. E o vencedor foi o alemão Marcel Kittel. Ele superou os adversários e cruzou a linha de chegada ligeiramente à frente de seus oponentes, que cravaram praticamente o mesmo tempo. O francês Arnaud Demer e o alemão André Greipel chegaram em segundo e terceiro. A camisa amarela, dada ao líder geral da competição, segue com o Geraint Thomas, campeão em 2016 e um dos favoritos ao título na edição atual. O britânico Chris Froome sofreu um acidente quando a prova já se encaminhava para os seus 30 quilômetros finais, devido ao asfalto molhado e ao vento, que fizeram atingir a estrutura lateral de pista durante uma curva. Muito bem. Aí, essa é uma matéria bem interessante. Deixa eu só fazer a observação aqui. Por quê? No texto original... Então, vocês dão risada? Dói, hein, meu? Dói. Olha só, essa eu consegui separar o texto original, que estava acho que num site chamado pedal.com, na ESPN. Olha só como que era. Assim como aconteceu no contrarrelógio... Alguém sabe o que é contrarrelógio? Do primeiro dia do Tour, a etapa aconteceu em boa parte debaixo de muita chuva. A fuga acabou capturada na marca de 1 km para a meta. O velocista alemão Kittel foi o primeiro a cruzar a linha, com Arnaud Demer em segundo e André Greipel da Lotto Soudal. Os escapados de hoje foram Taylor Phinney, Laurent Pichon e Johan Alfredo, embora sua vantagem nunca tinha sido grande. Um tombo que derrubou muitos atletas importantes a cerca de 30 km para a chegada acabou reduzindo a velocidade do bloco perseguidor, dando aos escapados uma boa esperança de vitória, o que não aconteceu por pouco. Chris Froome foi um dos que caiu e se reagrupou ao bom trabalho da equipe Sky.
Houve troca de bicicleta, nada mais grave aconteceu com ele. Na classificação geral, o britânico Geraint Thomas segue de amarela. E aí eu transformei tudo aquilo lá no que vocês ouviram. Então, assim, é mais um exemplo assim, muito claro de que como não tem como, não existe como você pegar um texto e assim, vou dar um copy-paste. Tem gente que faz isso. Dá copy-paste, Ctrl-C e Ctrl-V e foda-se quem tá ouvindo, entendeu? Mas não dá, gente. Na TV aberta, e aí, assim, a gente vai ter que ir meio que encerrando. É um exemplo bem claro e é uma diferença absurda de TV aberta para TV fechada. Vocês tentem escutar assim, o Juninho Pernambucano comentando, o Caio comentando, vou dar exemplos mais fáceis, o Casão comentando, e vocês ouçam o PVC comentando, o Mauro César comentando, o Mauro Betting comentando. É uma diferença absurda no tipo... na forma que eles falam... Não gosta do Mauro Betting. Gosta do Mauro. Na maneira que eles falam, na forma diferente que eles são obrigados a falar. O Edmundo é um exemplo muito claro, assim, que ele comentava na Band de um jeito. O cara foi pra Fox, me desculpa, o cara tá sendo engolido na Fox. Outro dia teve um pau na Fox lá, porque ele falou que se só me criticam, não sei o que lá. Desculpa, Edmundo. Foi ao vivo, né? Com o Guga e com o PVC. Você vai ser engolido mesmo, cara. Porque os caras engolem você. Não adianta você falar assim, o time tá jogando bem, o time não sei o que. Não dá. Isso aí é pra TV aberta e assim, mesmo assim, já o telespectador não aguenta mais. Não engole mais essa de, sabe, o Casão, você tá jogando bem, um pouquinho mais pra frente. Cara, não dá. Precisa ser um pouquinho mais. Não adianta você se aprofundar como na TV fechada, mas não adianta você falar assim, o time tá bem, precisa de um centroavante e jogar um pouco mais pra frente. Não dá mais esses comentários. E também, na TV fechada, não adianta você fazer os comentários que você faz na aberta, porque o cara não vai entender. É que nem você falar de ciclismo desse jeito que eu li na Cultura. O cara não vai entender, ele precisa ser claro. O cara entrou, teve tombo, né, que todo mundo adora ver tombo. Quem ganhou, quem ficou em segundo, quantos quilômetros teve, que é legal saber, foi de uma cidade para outra, amanhã vai ter na cidade tal. Pronto, informação básica, simples, você sabe que está acontecendo a maior competição do ciclismo, teve essa informação, é uma das mais tradicionais do mundo, chama Tour de France, precisa saber o nome. Quem ganhou foi um cara lá, o negócio que eu expliquei lá, a camiseta amarela que fica com o líder. O que é a camiseta amarela? É que fica com o líder geral da prova, e acabou, é isso, são essas as informações, é essa comunicação que se faz, a diferença que se faz em comunicação em TV aberta, bem feita, que eu procuro pelo menos tentar em fazer em TV aberta, que é a grande diferença que se faz em TV fechada, que eu fazia até dezembro do ano passado, por exemplo, lá na Fox, que eu trabalhei, que é completamente diferente a preparação que se faz. Eu me preparava para um jogo de beisebol, não assisti mais, Testa. Eu me preparava assim, ouvindo rádio em inglês sobre beisebol para narrar um jogo aqui no Brasil, porque o telespectador é um fanático, então eu tenho que saber tanto quanto o narrador de beisebol dos Estados Unidos, né? Agora, se eu falar de beisebol na Cultura aqui, eu preciso ouvir para traduzir para um cara uma maneira mais simples de falar, tá? Quase isso, né? Mas se ficar claro dessa maneira, já tá ótimo, né? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente não dá tempo da gente bater um papo aqui. Eu adoro falar, falo pra cacete. Desculpa não ter respondido todas as perguntas aqui, mas se vocês quiserem anotar aí meu e-mail, meu Twitter, essas porras todas aí, Instagram, é tudo @CaduCortez. WhatsApp, depois pega aí. Não, WhatsApp não. WhatsApp não é fonte de informação. Só pra bater papo. Vou pedir dinheiro. Aí @Cadu Cortez. Cadu Cortez. Procura Cadu Cortez aí, né, Lelê? Acha tudo lá, é mais fácil. Mas é tudo igual, não muda porra nenhuma. É tudo Cadu com C e Cortez com Z. Junto, separado, né, Lelê? Vai achar, né? Cadu Cortez no Twitter, Instagram, Facebook, isso tudo.
Rafa, é isso aí, meu. Obrigado. Só tenho a agradecer, pessoal. Espero que o pessoal tenha gostado. Bom? Antes de vocês vão querer tirar foto com o Cadu, tal, não sei o quê, eu vou pedir para esperar um pouquinho que eles vão fazer aquela entrevista que eles estão fazendo com todos, porque ele precisa correr, tá? Gilberto já está aqui, né? Pronto para fazer a próxima palestra. Vocês vão ter 5 minutinhos, não 10, tá? 5 minutinhos para tomar o café. No final da próxima palestra, uma camiseta para vocês aqui, ó. Vamos sortear uma camiseta da Conectados para vocês. Não quer? Tá bom. Pro pessoal da live também vai ter. Vamos lá, gente, rapidinho.